Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. E para conduzir o assunto, nós vamos usar esse exemplo deste problema. O que nós focaremos bastante é a questão da administração dos fluxos de caixa em compras e vendas a prazo. A Companhia das Couves fabrica recipientes descartáveis. A das Couves tem vendas anuais de 8 milhões. O custo das mercadorias vendidas correspondem a 70%, ou seja, 5 milhões e 600 mil reais do valor das vendas. A idade média dos estoques é de 21 dias. Considere que o ano comercial tem 365 dias. O prazo médio de recebimento é de 40 dias e o prazo médio de pagamentos de 32 dias. Com base nestas informações, eu vou demonstrar como é feito o cálculo do ciclo de conversão de caixa. Nós vamos também aprender a fazer o cálculo dos recursos anuais investidos neste ciclo, o impacto da redução de 15 dias no prazo médio de recebimento das contas a receber para a empresa das Couves, o impacto da redução de 15 dias no prazo médio de pagamento das contas a pagar da empresa das Couves. Uma parte teórica, o ciclo operacional, que nós usamos a sigla CO, contempla desde o momento da compra das matérias-primas para a produção e consequente venda, até o recebimento do valor referente às vendas dos produtos aos seus clientes. Já o ciclo financeiro, sigla CF, também é conhecido como ciclo de caixa, sigla CC. Considere o intervalo de tempo em número de dias entre a data do pagamento aos fornecedores até o dia em que a empresa recebe de seu cliente pela venda dos produtos. De forma simples, entendemos que o ciclo financeiro pode ser entendido da seguinte forma: quantos dias, em média, a empresa precisou captar recursos para financiar suas operações. É o intervalo de tempo entre fornecedores a pagar e clientes a receber. Aqui nós demonstramos o que acontece com muitas empresas. Geralmente as empresas elas pagam antes do que elas recebem por suas vendas. Neste exemplo, vamos chamar aqui hoje de D0. Essa empresa ela comprou matérias-primas para produzir e nesse exemplo ela leva mais ou menos 11 dias para produzir. Esse produto acabado está no estoque esperando sua venda. Vamos considerar que entre a compra da matéria-prima até a venda se passaram 21 dias. Só lembrando que esta compra de matéria-prima foi feita para pagamento a prazo 32 dias a partir da data da compra. Então nós temos o tempo correndo, nós vendemos aqui 21 dias após o início do ciclo e nós vendemos para recebimento em 40 dias. E algumas siglas são usadas para representar isso: prazo médio de cobrança ou prazo médio de recebimento. A partir da venda, quantos dias eu levarei para receber essa venda a prazo? Considerando que nós pagamos a matéria-prima adquirida 32 dias depois da compra e que nós vamos receber o valor da venda que nós fizemos a prazo apenas 40 dias após a data da venda, o que totaliza do dia da compra da matéria-prima até o final do recebimento 61 dias, que é o ciclo operacional. Eu destaquei aqui no canto inferior esquerdo IME, que é a idade média de estoques, desde a compra da matéria-prima até o produto ficar pronto e ser vendido. E eu destaquei na cor vermelha o período de tempo em que a empresa precisará captar recursos no mercado financeiro. Ela pode, por exemplo,
pegar as duplicatas a receber e descontar em algum banco, ou ela pode pegar empréstimo para capital de giro. E neste caso é ver o que é mais conveniente. O problema do desconto de duplicatas é que eu estou descontando um valor maior do que aquele que eu preciso para pagar os fornecedores. Então eu estou pagando juros por um valor que não é necessário. Agora, quando eu pego simplesmente capital de giro, eu pego pelo valor que eu preciso, pelo tempo que eu preciso. Aí é algo para a empresa decidir, né? Então, neste período do 32º dia até o vencimento da duplicata a receber, nós temos uma necessidade de caixa. Isso acontece com a maioria absoluta das empresas, né? Agora, com relação àquelas perguntas propostas no início deste exemplo, né? O ciclo de conversão de caixa dessa empresa que eu chamei aí de das couves é igual essa sigla CCC, ciclo de conversão de caixa, que é igual IME, idade média do estoque, mais prazo médio de recebimento, menos prazo médio de pagamento. Então nós temos 21 dias, que é o tempo que esses produtos ficaram no estoque, mais 40 dias para o recebimento da venda, menos 32 dias, que era o prazo original para pagamento da compra da matéria-prima, nós chegamos a um ciclo de conversão de caixa de 29 dias. Então a resposta para aquele primeiro item é 29 dias. Vamos continuar mais um pouco. E o que são esses 29 dias? É o espaço de tempo que nós temos aqui no ciclo operacional de caixa. É o espaço de tempo entre o momento em que eu tenho que ter esse desembolso e o recebimento lá no final. Agora, uma outra pergunta era em relação ao investimento anual necessário para manter esse ciclo, né? E como nós fazemos esses cálculos? Aqui eu posso sugerir para vocês que parem o vídeo, pois nós temos muitas siglas que são usadas na gestão estratégica de finanças em relação a essa questão do ciclo de caixa e do ciclo operacional. Nós temos vários. Eu sugiro que vocês façam essa pausa. Nós temos como informações básicas que a receita de vendas anual foi de 8 milhões, o custo dos produtos vendidos 5 milhões e 600 mil, nós temos aí um lucro bruto de 2 milhões e 400 mil reais. Então, para que eu possa responder àquela necessidade de investimento anual, nós precisamos fazer 3 cálculos. O primeiro é denominado recursos referentes estoques. Nós pegamos aquele custo da mercadoria vendida, 5 milhões e 600 mil. Nós multiplicamos isto por 21 dias, que era o prazo para pagamento, dividido por 365 dias. E fazendo esse cálculo, nós encontramos os recursos referentes para estoques de R$ 322.191,78. Nós temos uma segunda parte, que é o cálculo dos recursos de contas a receber. Como eu faço o cálculo? Eu pego aquela receita de vendas anual, que é de 8 milhões, pelo prazo médio de cobrança, que são 40 dias, eu multiplico os 8 milhões por 40 dias dividido por 365 dias. E eu encontro os recursos referentes ao contas a receber de R$ 876.712,33. E o último elemento para o cálculo dessa necessidade de investimento anual para este ciclo, este padrão de ciclo, recebe o nome de recursos referente contas a pagar. Aqueles mesmos 5 milhões e 600, que é o custo da mercadoria vendida, multiplicado por 29 dias, dividido por 365 dias, o que dá
R$ 444.931,51. Então, nós encontramos os recursos referentes estoques, os recursos referentes contas a receber e os recursos referentes conta a pagar. Qual é o cálculo que eu faço? Nós somamos o recurso referente estoques, mais recurso referente contas a receber, menos recurso referente contas a pagar. Então, a minha necessidade de investimento anual com base naquelas informações de ciclos de compras e vendas e os seus valores, totaliza R$ 753.972,60. Essa é a nossa necessidade de investimentos para estes ciclos. Com relação à questão C que foi colocada, se nós tivermos uma redução no prazo médio de recebimento em 15 dias, ou seja, eu não vou mais receber aquela venda a prazo em 40 dias, agora eu vou receber em 25 dias. Mas eu quero identificar qual é o efeito em termos de valores destes 15 dias. Nós multiplicamos a receita de vendas, que foi 8 milhões, por 15 vezes 360 dividido por 365, o que dá R$ 328.767,12. Então, o efeito da redução de 15 dias no meu contas a receber gera esse valor de 328 mil. Relembrando que o cálculo do ciclo de conversão de caixa, como fica após a redução de 15 dias, no próximo slide demonstraremos como ficariam os recursos investidos neste novo ciclo. Então, o cálculo que nós demonstramos no slide anterior, referente à necessidade de investimento anual, como fica aquele valor com esta redução de 15 dias no contas a receber. Dos 3 cálculos que nós fizemos, só é modificado o cálculo de recursos referente contas a receber. Com as novas informações, nós encontramos o efeito de 328.767,12. Quando eu comparo o cálculo anterior de recurso referente contas a receber de R$ 876.712,33 com o novo valor de recursos referente contas a receber, R$ 547.945,21. E é assim que o cálculo é feito. Evidentemente que o valor final de recursos anuais investidos também modifica, mas não na mesma proporção, ok? Porque a quantidade do ciclo de caixa em dias também foi modificada. 29 dias menos os 15 dias reduzidos passou a ser de 14 dias. Agora, um detalhamento, né, maior daquele cálculo que nós fizemos, né? Nós temos aí, desmembrando cada um dos cálculos, com a modificação de recursos referentes a contas a receber, né? Só para detalhar a explicação daquilo que nós fizemos, confirmando que o ciclo de caixa agora passou a ser de apenas 14 dias. Aí tinha mais uma proposta de resolução da alternativa D daquele conjunto de questões, que mantendo o meu prazo de recebimento nos 40 dias, e agora modificando, fazendo uma redução de 15 dias no prazo médio de pagamento. Então, 6 milhões, 5 milhões e 600 mil, vezes 15 dividido por 365 dias, o impacto é de 230.136,99. E com essa modificação, o meu ciclo de conversão de caixa em quantidade de dias modificou, né? Porque eu tinha 29 dias no ciclo original de conversão de caixa. Depois dessa redução de 15 dias para o pagamento de fornecedores, agora eu passo a ter um ciclo de conversão de caixa de 44 dias.
os 29 originais, mais esses 15 dias desta redução. E aqui o cálculo detalhado daquela mudança, como passariam a ficar os números, né? Nós temos aí a confirmação, né, de que apenas recursos referentes contas a pagar, que eram de R$ 444.931,51, passou a ser de R$ 675.068,49. O cálculo anterior comparado ao atual, pela redução dos 15 dias, provocou uma diferença aí de 230 mil. E quando eu comparo os recursos anuais investidos lá no modelo original, com as mudanças dessa redução de 15 dias para o contas a pagar, nós vemos aqui o impacto, né? Os 753 mil menos os 523 mil dá exatamente aquele valor do impacto. Então, no exemplo da Companhia das Couves, considerando que a idade média de estoques é de 21 dias, acontecem, eu estou pegando o ciclo original, as informações originais, acontecem 18 compras de matéria-prima num ano. Eu estou supondo que a cada 21 dias eu compro matéria-prima para produzir aquilo que eu vou vender e vendo nessa lógica, nesse ciclo, de 20 em 21 dias. Eu estou vendendo, estou comprando, estou vendendo. Sendo assim, que o primeiro dia do ano, foi o dia 2 lá de janeiro, sempre é, porque dia 1º é feriado, 21 dias depois, nós estamos afirmando que nós compramos uma matéria-prima e estamos vendendo o produto acabado no dia 23 de janeiro. Quando nós faremos uma nova compra, eu estou mantendo a lógica destes 21 dias na questão dos estoques, considerando que eu estou comprando no momento que eu estou vendendo aquilo que eu tinha. Poderia ser diferente. Na operação normal de uma empresa, isso é muito mais dinâmico do que essa quantidade de dias que eu estou travando aqui. Então, nós teremos 18 compras. Como os pagamentos acontecem 32 dias após as compras, teremos ao longo de um ano, do ano, exemplo 2022, 16 pagamentos, pois as compras realizadas em 4/12 e 25/12 serão pagas no ano de 2023, quando os vencimentos desses contas a pagar acontecerão. Para ilustrar os ciclos operacionais, manteremos todos esses ciclos completos, desde a compra das matérias-primas até o recebimento das vendas. E aí, eu sei que se torna um tanto quanto repetitivo, mas é só para mostrar para vocês, no passar do tempo, nestas condições, de que eu compro num determinado dia matéria-prima, produzo, 21 dias depois eu vendo, eu comprei para pagar em 32 dias, eu vendi para receber em 40 dias, mantendo aquele ciclo operacional total de 61 dias. Reforçando que o ciclo operacional de uma empresa vai desde a compra até o recebimento pela venda. E eu vou destacando aqui em todos os ciclos, que eu vou colocar todos, né? Essa parte em vermelho para identificar a necessidade de caixa, a necessidade de capital. Primeiro ciclo, o segundo, vocês podem notar, as datas vão evoluindo ao longo do tempo. Terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo, sétimo ciclo, oitavo ciclo, nono ciclo, 10º ciclo, 11º ciclo, 12º ciclo, 13º ciclo, 14º ciclo, 15º ciclo, 16º ciclo. O início dele, porque ele tem início no dia 13 de novembro de 2022 e encerramento no dia 13 de janeiro de 23, quando a empresa receberá essas vendas. Pensando em termos contábeis,
a receita de vendas já acontece aqui, porque nós respeitamos o princípio contábil da competência. Então, vendeu em 4/12, já está no balanço de 2022. Mas pensando em termos de fluxo de caixa, nós teremos a saída pelo pagamento da matéria-prima em 15/22, mas a entrada pelo recebimento aparecerá apenas no ciclo de fluxo de caixa lá do ano seguinte, 2023. Ok? Agora, pegando todas aquelas saídas, eu estou supondo que nós pagamos 350 mil pelas matérias-primas e vendemos isso por 500 mil reais. Então eu não tenho nenhum ciclo financeiro em janeiro, eu tenho duas saídas em fevereiro relativas às duas compras que aconteceram em janeiro. Aí eu tenho um ciclo negativo em março e o recebimento das duas vendas que aconteceram lá em janeiro, no fim de janeiro. E aí vão se sucedendo todos os ciclos. No mês de fevereiro, uma necessidade de caixa de 700 mil. No mês de março, um caixa positivo de 650 mil. No mês de abril, o líquido, olhando apenas o líquido do mês, não estou trabalhando com saldos acumulados. Um fluxo negativo das transações do mês de 200 mil. Em maio, positivo de 650 mil. Em junho, negativo de 200 mil. Em julho, positivo de 650 mil. Em agosto, positivo de 150 mil. Em setembro, positivo de 300 mil. Em outubro, positivo de 150 mil. Em novembro, negativo de 200 mil. Em dezembro, positivo de 650 mil. Considerando apenas as informações de fluxo de caixa, o total geral de saídas, os 5 milhões e 600 mil, e de entradas, 7 milhões e 500 mil reais. Não são saldos acumulados, são os valores líquidos de cada um dos meses, os fluxos de caixa. Lembrando que a última transação lá do ano, a penúltima, né? A penúltima, no dia 4/12, foi paga dia 5 de janeiro, o que dá 32 dias depois daquela aquisição de matéria-prima. E a venda que aconteceu dia 25/12 terá o recebimento ainda apenas em 3/2. Então, contabilmente, essa venda está na receita de vendas de 2022. Mas em termos de fluxo de caixa, tanto o pagamento daquelas matérias-primas quanto o recebimento dessa venda no fluxo de caixa só está no ano seguinte, pensando na parte financeira pura. Ok? E o último ciclo, que é a 18ª compra de matérias-primas realizada no ano de 2022, ela será aquela matéria-prima que virou um produto, será vendido apenas em 15 de janeiro. Contabilmente, a receita desta venda estará por competência no ano de 2023. O pagamento daquela última compra acontecerá dia 26 de janeiro e o recebimento pela venda apenas em 24 de fevereiro. Nós vimos todos os ciclos, toda a sequência aí, e eu espero que possa ter ajudado vocês com esses cálculos de ciclo operacional, conversão de caixa e outros elementos, né? O investimento anual para manter essa situação, esse ciclo funcionando, que isso possa ter ajudado vocês. E como eu disse, num determinado momento, se vocês quiserem anotar ou revisar aquelas siglas todas, que são muitas as siglas utilizadas, dá uma pausa no vídeo. Ok, pessoal? Por hoje era isso. Abraços!